Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa última aula, infelizmente, tá? Hoje vocês vão fazer uma prova, tá bom? Mas nada muito extravagante, como vocês podem estar pensando, até porque no progresso de todas as aulas, gente, vocês fizeram muito bem as atividades, né? Muito bem as nossas atividades presenciais aqui, os nossos enigmas, né? Vocês fizeram muito bem e demonstraram uma aptidão muito grande, até maior do que a gente esperava. Então eu acredito que hoje vocês vão fazer uma boa prova. Para isso, mesmo assim, a gente vai preparar uma revisão, para que vocês realmente tenham em mente algumas coisas que já passaram, que já ficou para trás, a gente vai reforçar um pouquinho hoje, tá bom? Eu juntamente com o professor Ricardo, né, professor? É isso aí, professor. Dá um alô pra essa galera, o que eles esperam hoje dessa prova aí? E aí, galera, beleza? Eu acho que todo mundo vai gabaritar essa prova. Nossa. Professor. As aulas foram muito proveitosas, todo mundo participando, resolvendo verdade, as atividades. Então, eu acho que pela interação com a disciplina, acho que todo mundo gostou tanto da disciplina que todo mundo vai gabaritar essa prova. Todo mundo gostou, né? E ela sem falar que a prova está muito fácil também, né? É verdade, está muito fácil. Principalmente para quem estudou. Eu acho que eles vão demorar assim, algo em torno de 38 segundos para fazer a prova toda. Ainda mais com a revisão, né? Então acho que com a revisão vai ajudar bastante, né, professor? Com certeza. Então, gente, vamos embora aqui no slide. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, rapidinho. Opa, Rapidex. Vamos aqui no slide. Vamos começar hoje nessa aula 6, a revisão geral, né, gente? Introdução à lógica de programação. A gente vai pegar aqueles primeiros slides, né, com aqueles conceitos de lógica, aqueles bem básicos mesmo, que vocês que no começo não sabiam muito o que era, mas agora já sabem de cor e salteado. Conceitos básicos sobre algoritmos, variáveis, tá? A gente vai pegar um pouquinho de variáveis hoje, tá? É importante. Operadores também e estrutura de repetição. Vamos lá? Objetivo da aula: conceituar raciocínio lógico, conceituar algoritmos e sua estrutura, aprender a criar pseudocódigos, tá? E fluxogramas para resolução de problemas. Isso aqui é importante. Diferenciar compiladores e interpretadores, tá bom? Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei isso em uma aula e eu vou reforçar aqui hoje também porque é importante, tá? Reconhecer variáveis em entrada de dados, conceituar listas, reconhecer elementos de inserção em uma lista, tá? Tudo isso para que você faça uma boa revisão. Vamos seguir em frente aqui. Lógica. A gente vai começar daquela parte bem básica, bem simples, tá? E conforme tinha colocado antes, tá? Estou trazendo aqui a mesma coisa, que é, segundo relatos históricos, o filósofo grego Aristóteles é considerado o criador do pensamento lógico. No entanto, né, ele não o chamava assim naquela época, né? Denominava razão, é coisa de filósofo mesmo. O termo lógico só passou a ser utilizado mais tarde, mais adiante, tá bom? Mas na época a parte razão já se aproximava um pouco da lógica, então indícios históricos, relatos históricos, mostraram que ele foi o criador da lógica justamente por causa disso, tá? Essa parte razão aqui. Aquela galerinha era difícil pensar na época, tá bom? Lógica no dia a dia, coisa que você faz e não percebe, mas existe no nosso dia a dia a lógica, e se a gente se parar um pouquinho para poder pensar e seguir e escrever ela, a gente consegue colocar um passo a passo, tá? Imagine a seguinte situação: ir para a escola de manhã. Eu gosto de colocar essa parte porque é algo que a gente faz automático, não apenas para ir para a escola, mas como também para trabalhar. A gente faz automático e não percebe isso, tá bom? Primeiro, o que é que a gente faz? Acorda, né? Depois, tomar banho. Aqui pode ter também uma condição, não é verdade? Escovar os dentes, também pode ter uma condição. Arrumar-se, também pode ter uma condição. Tomar café, né? Pode ter uma condição também, que se tiver pão, se tiver café, você toma. Se não tiver, você vai sem tomar mesmo, né, professor? Com certeza, deixa para merendar na escola. Com certeza. Desculpa, gente, estou com uma gripe hoje horrível, tá? Me perdoa aí. Tá bom, mas hoje eu tô um pouquinho ruim, vou ficar um pouco tossindo na aula. E pra parada de ônibus também, ou se você vai de Uber pra escola, né? Já é chique desse jeito, você pode ir de Uber pra escola hoje em dia, né, professor? Com certeza. Chegar à escola e estudar. Ótimo, beleza. Esses são os passos a passo que a gente faz no dia a dia e não percebe.
Mas existem algumas coisas que tomaram de decisões e condições que a gente pode colocar no meio dessa ordem cronológica, tá? Lembre-se disso. Algoritmos, tá? A gente pode transformar isso no algoritmo. Como? Quando essas situações abstratas, tá, que apenas imaginamos, passam para o mundo da tecnologia, em que temos que organizá-las em etapas, tá? Quando eu falo etapas, volta aqui no slide, etapas, tá bom? Tudo que a gente tem que fazer são em etapas. Se você prestou atenção em tudo que a gente fez em algoritmo, a gente fez por etapa, tá? Nada foi muito bagunçado assim, não. Como no exemplo anterior, podemos chamar todo esse processo de algoritmo, tá bom? Obviamente é um algoritmo muito simples, muito básico, tá? Não se compara com um algoritmo muito complexo, mas tudo tem seu início, tem a sua parte inicial, tá bom? Para se começar. Então essa é a nossa parte para começar, fazendo coisas que a gente não percebe, pegando algo abstrato do mundo real e trazendo para o mundo lógico, tá bom? Trocar uma lâmpada também faz parte de um passo a passo. E é interessante, se você realmente se esforçar um pouquinho e perceber, a gente consegue colocar tudo isso aqui, todos esses passos, em um algoritmo realmente em Python mesmo. Tá? Se você aprendeu, você consegue pegar, chegar em casa e colocar tudo isso aqui em Python. E ver que realmente dá de escrever isso aqui em forma de código. Tanto em pseudocódigo como em código também. Tá bom? Sequência de passos para a solução. Tá? De uma lâmpada. O que é? Pega uma escada. Posicione a escada embaixo da lâmpada, tá? Quando eu falo aqui embaixo da lâmpada, gente, é embaixo da lâmpada que você quer trocar, tá bom? Pegue uma nova lâmpada, né? Uma lâmpada nova. Suba na escada. Retire a lâmpada velha. Coloque a lâmpada nova. E desça da escada. Muita gente, inclusive eu, não sigo muito bem esse passo a passo não, gente. Eu, na realidade, eu quebro um pouco o protocolo aqui, até porque eu já subo com a lâmpada nova, coloco ela na escada assim, ou então seguro ela na boca em algum lugar, para depois tirar a outra e colocar a nova. Não desço de novo não, sabe por quê? Preguiça. Olha aí, ó. O professor já conhece, né, professor? Programador é preguiçoso, preguiçoso, né, professor? Não tem como, né, professor? A gente tem preguiça de fazer serviço duas vezes, né? Com certeza. A gente não gosta disso nem... E o bom do algoritmo é justamente isso, porque não existe uma solução pronta. Cada um tem a sua solução. Cada um tem a sua solução, é verdade. Bem pensado, professor. Bacana. Vamos seguir. Até aí tudo bem, pessoal? Porque, ó, lembre-se do passo a passo, tá? Quando a gente fala de algoritmo, a gente está falando também desse passo a passo aqui, tá bom? Colocar em ordem, tá? E tudo que realmente colocar em ordem é colocar o pensamento em ordem, que é a parte lógica. Tá bom? Vamos lá. Algoritmos. Esta solução é apenas uma das muitas soluções possíveis para o problema apresentado. Assim, ao criarmos um algoritmo, indicamos uma dentre várias possíveis sequências de passos para solucionar o problema. Olha o que o professor falou aqui, né? E o que é realmente um algoritmo, né? Vamos entender como é que ele funciona de verdade mesmo. O que é? A gente pode entender o algoritmo já aprendendo as etapas dele, tá? De como ele funciona. Que são essas, ó. Entrada, processamento, tá? Aqui faltou o TO. E saída, tá bom? O problema que o algoritmo representa é composto por 3 etapas, que são essas. São os dados de entrada do algoritmo. Coisa que você sabe que faz com isso aqui, ó. Escrever aqui. Com input, gente. Lembra lá? Do input? Então, toda vez que a gente fala de entrada, pelo menos lá na codificação Python, a gente está falando de input. Então, são as entradas do meu algoritmo. Processamento são os procedimentos utilizados para checar o resultado final. Tá bom? Coisa que a gente já viu também na prática. Eu acredito que vocês também já viram na prática aí também no computador de vocês. Saída. Resultado dos procedimentos já processados. Lembra do print? Nosso famoso print lá, gente? Tá? Print. A letra é feia de todo jeito mesmo, tá? O print mostra o resultado pra gente. Lembrando que o algoritmo pode ter tudo isso, né? No caso, pode ter a nossa entrada, pode ter o nosso processamento, mas se a gente não colocar nada para sair, o computador vai fazer tudo isso e não vai mostrar nada para o usuário. Então, todos eles são importantíssimos para que ele possa funcionar de forma eficiente. Tudo bem, então? Bora continuar. Exemplo desse aqui,
tá? Eu disse que essa parte do input, print, né, do processamento, mas aqui eu já trouxe uma solução, aqui já trouxe um probleminha para que a gente possa entender melhor como funciona a entrada, processamento e saída. Coisa que eu acredito com certeza que vocês já pegaram aí a manhã de fazer toda essa parte, tá bom? Tanto quanto em pseudocódigo, quanto também no Python, tá bom? Digite os valores N1 e N2, aqui desse primeiro, tá? Ah, professor, o que é isso daí? É a entrada, tá? É a entrada. Soma. Quando eu tô falando de soma, olha o que ele vai fazer aqui agora. Ele não sabe o número que o usuário entrou, tá? É importante a gente ressaltar que quando a gente vai fazer um programa, a gente não vai fazer um cálculo aritmético para que a gente mesmo possa entender. A gente vai transformar uma equação em variáveis, tá? Todo esse cálculo em variáveis, justamente para que o usuário possa digitar o número que ele quiser para depois obter um resultado. Então, a soma N1 mais N2, que eu não sei que número vai ter aqui, vai mostrar o resultado. Isso aqui tudo é o processamento, tá? Ele vai processar isso daqui para poder me dar o resultado. E esse resultado é a impressão dessa variável, tá? Lembrando que eu estou trabalhando com variáveis aqui. Eu não cheguei lá ainda, mas vou explicar como funciona melhor para vocês. Quem tiver com dúvida, já tira agora também, tá bom? E aqui é o meu print. Eu vou colocar o PR aqui, que é para dar um print. Tá? É a minha saída, pessoal. Entrada, processamento e o print é a minha saída. Lembrando que no Python é print que dá a saída, o resultado de uma saída. No caso aqui seria print soma. Eu escrevo feio assim mesmo, tá, gente? Mas considera aí que a coisa você escreve direito no Python, tá? Print soma. Diga, professor. O que eu queria dizer, complementando, né? É Sim. que a saída é uma das maiores interações que você tem com o usuário, né? Sim, o programa professor. tem com o usuário. Se o usuário ele entra com os dados, mas não tem retorno, ele fica sem saber o que foi que aconteceu, né? Sim. Então, você tem que pensar também no usuário. A gente não faz um programa para a gente, né? A gente sempre programa para os outros. É até forma de escrita, como a gente vai escrever para o usuário ler aquela situação toda, aquele algoritmo em si que ele vai ler para poder entender. Quando a gente programa um jogo, a gente tem que fazer a própria escrita do print, a própria saída, de forma que ele entenda, para saber como é que está funcionando tudo ali por trás. É a interação, né? É que a você interação. tem que ter. Então é muito importante isso daqui, tá? Na época do PHP, a minha época do PHP, eu tive um problema com a instalação, demorei um tempinho para poder dar um print lá, que é o eco na realidade do PHP, né? Isso por causa da instalação mesmo, que foi errado e tudo mais e tal. E nem todas as minhas partes na programação foi boa, tem partes ruins também, sabe? Coisa besta. Mas essas lembranças são as melhores. Né? Vamos lá então, gente. Vamos voltar aqui no slide, estrutura básica. Estrutura básica. Você já ouviu falar de pseudocódigo? Com certeza, né, pessoal? Você já ouviu falar de pseudocódigo. Os algoritmos são construídos em uma linguagem chamada pseudocódigo, seguindo uma estrutura básica para qualquer linguagem de programação. Não existe uma forma específica de como deve ser escrito o algoritmo. Eles são independentes da linguagem de programação. Ah, professor, mas eu queria, se um dia eu estiver por aí e tiver vontade de escrever o meu código na mão assim, e um pouco de Python também, já que o Python é tão simples, pode também, não tem problema nenhum. O pseudocódigo é bom que todo mundo vai entender seu código, tanto você quanto seu amigo, quanto outra pessoa que você for enviar, porque o pseudocódigo é algo meio que universal. Mas se for algo para você, você pode realmente escrever o seu código ali em Python mesmo, porque o Python é muito simples e muito enxuto. Se você for fazer para você mesmo entender, você pode escrever o algoritmo em Python para depois escrever ele no próprio computador e ver se vai rodar. Tá bom? Sem nenhum problema. Olha aqui, essa estrutura básica. Existe também uma representação bem específica que é o Portugal. Português claro. Exemplo. Se, condição, então, comandos e fim se. Lembrando que, professor, você colocou aqui um fim se, né, no se, né? No fim, aqui o fim sim. É importante a gente ressaltar que isso aqui funciona praticamente como uma indentação, tá? Por isso que eu acho o Python muito parecido com o pseudocódigo e muito enxuto. Porque esse fim sim significa que eu finalizei esse meu bloco de código.
Tá? E no Python eu faço isso com a minha indentação, diferente de outras situações que usam chaves, né? Outras linguagens de programação que usam chaves, tá? O uso das chaves faz parte da indentação, para indentar o código, tá bom? Se vocês forem conhecer outra linguagem de programação por aí, vão se lembrar que as chaves, né, vão indentar o código de vocês. Esse programa de exemplo, vamos lá. Eu coloquei o nome dele como exemplo underline e. Aí eu tenho aqui minhas variáveis, tá vendo? Número, inteiro, tá vendo? O que eu estou querendo dizer aqui nessa minha variável? Vocês lembram? Eu estou querendo dizer que a minha variável número vai receber um número inteiro. Significa que ele não vai receber um 3.4, 5, 6, não. Ele vai receber apenas um 10, ou um 11, ou um 21, beleza? Ele não vai receber um número decimal. Não tem como ele receber esse número decimal. Início, tá? Ele vai ler esse número, óbvio, e tem uma condição, tá, que vai tratar essa minha regra de negócio. O que é? Se o número for maior ou igual a 1, e também, né, estou falando de pseudocódigo, e número for menor ou igual a 10, então, escreva o número está entre 1 e 10. Por quê? Eu coloquei aqui maior ou igual a 1, 10 é maior que 1? Sim. E número, esse mesmo número, for menor ou igual a 10, aí, então, ele vai encaixar nesse bloco aqui, ó. Tá vendo? Se não, escreva o número, o número não está entre 1 e 10, tá? Aqui eu coloquei meu fim sim e o meu fim do algoritmo, tá bom? Isso tudo está de forma exemplificativa e você não vai se confundir na hora de indentar no Python. Apenas trocar as palavrinhas aqui, as funções, as palavrinhas em Python, tá bom? Até porque na prova vai cair coisas de Python, né, professor? Eles têm que ter dado uma estudada, com certeza. Eu não falei tanto assim, a gente não conseguiu fazer tanta coisa, mas o pouquinho que a gente fez já vai estar na prova também, né, professor? Sim, vai sim. É bom que eles estejam preparados também. Vai estar lá, mas Python, né? são coisas simples. São coisas básicas. São... Se ele fez pseudocódigo, né? Consegue... O pseudocódigo, eu considero o Python assim, muito próximo, mas Sim, muito próximo, quase um irmão gêmeo. É verdade. Do Python, né? Ele é muito enxuto e consegue fazer com que os meninos entendam de forma mais fácil, sabe? Então, para eles é muito bom isso. Então, se eles entenderem realmente o pseudocódigo, quando caiu coisa em Python, ele vai saber lembrar das coisinhas aí. É bem básico, sim. O ideal é só que você dê aquela estudadazinha naquelas palavras reservadas, né? E como você usa, né? Com certeza. Como você vai usar. Isso quando você vai para outra linguagem de programação também é a mesma coisa. Você tem que fazer esse estudo também, não tem boca. Isso. O grande vilão é a lógica. Depois que você pega a lógica, para você aprender outra linguagem de programação é muito rápido, porque você já precisa aprender só com certeza. As palavras reservadas, né? É a sintaxe da linguagem. Você precisa aprender essa sintaxe para poder aprender realmente de fato como escrever naquela outra linguagem. Mas o que te pega é a lógica. Se você não souber a lógica, você não consegue aprender nenhuma linguagem na realidade. Você pode querer aprender várias, mas você não vai conseguir aprender nenhuma. Você pode querer aprender Klingon, pessoal. Se você não consegue aprender a lógica, você não vai para frente. Até porque o erro de lógica é o pior erro que tem no algoritmo, né? Você acha que tá certo, mas aquele bug tá te pegando ali por causa da lógica. Quando tem um erro de sintaxe, ele te mostra logo que você errou na escrita, né? Você errou alguma coisa, mais fácil você resolver. Agora, o erro de lógica é um bug que te pega, que você só tem que resolver ali no núcleo mesmo, na lógica, na situação em si, na regra de negócio, né? E é o que é o mais demorado de você corrigir. É o mais demorado, realmente. É o que mais pega. Eu já sofri muito com esses erros aí já. Vamos voltar aqui no slide, pessoal. Representações gráficas. Eu acredito que vocês lembram dessas simbologias aqui, né? Dos símbolos, que são as nossas representações gráficas, que são os fluxogramas, né? Que são realmente forma de escrever também os algoritmos. No caso aqui, ó, os algoritmos podem ser representados também por um conjunto de símbolos padronizados para facilitar a compreensão do código, chamado de fluxograma. O fluxograma é uma ferramenta usada e desenvolvida pelos profissionais de análise de sistema e tem como finalidade descrever o fluxo das informações. Esse aqui é o nosso terminal, tá? Ele é um símbolo parecendo um pouquinho como uma mesa de poker, quem já viu já, tá? Com a diferença que aqui você deveria ter uma meia-lua aqui assim, ó. Aí pronto, ficaria igualzinho. E faltou os jogadores também, né? E faltou os jogadores aqui, professor, também, né?
Na mesinha aqui, ó. Olha aí, o professor tá sabendo narrar, rapaz. Professor tá assistindo muita novela por aí, né? Eu acho, né, professor? São Olha aí, ó. filmes. Aqui tem muito jogador, tá, gente? Eu acho que até 10, se não me engano. Mas é mais ou menos por aí. Eu gosto de fazer isso, gente, porque isso que a gente tá fazendo aqui agora são memórias associativas. E isso ajuda muito, na verdade, professor? Com A gente certeza. olhar para uma coisa e lembrar de outra, pronto, já era. É mais difícil você esquecer. Você amarrou sua lembrança a outra coisa, então é mais difícil. Então lembra desse aqui que é o terminal, símbolo utilizado para indicar o início ou o fim de um algoritmo. Tá? Então, lembre toda vez. Quando a gente falar desse símbolo terminal, a gente vai falar que está iniciando e terminando o algoritmo. Beleza? Essa setinha é a mais fácil que tem. Indica o sentido do fluxo de dados. Tá? No caso aqui, ele vai só para baixo. Pelo menos dos nossos exemplos, tá bom? Processamento. Manipulação de dados. Esse aqui que é um retângulo é a manipulação de dados. É o processamento. Ah, professor, o processamento é a mesma coisa daquele processamento do algoritmo? Exatamente. Ele vai se encaixar aqui, tá? A parte ilustrativa dele. Entrada ou saída de dados. Esse aqui é a mesma coisa também, gente. Daquela parte do algoritmo, que ele fala de N1, N2, entra com N1, com N2, tá? Entra com nome, número. É isso aqui. Entrada ou saída de dados. Isso aqui é parecido com losango, só que ele é meio tortinho pro lado, sabe? Paralelogramo. O nome é esse, professor? É isso aí. Nossa, rapaz do céu, isso é um simbólogo. Rapaz, gente, é que eu esqueci mesmo desse símbolo aqui, tá? Então, Mas o professor já lembrou aí da gente, que legal, tem né, uma professor? história engraçada que depois eu conto, que senão Tudo- vai atrapalhar a aula. Senão vai Por atrapalhar, isso que aí, lembra, né, velho? Viu? Isso é memória associativa, não tem como o cara esquecer, não é verdade, professor? justamente. É verdade, que legal isso aí. Agora esse aqui é o que eu gosto, tá? Esse aqui é o símbolo que eu gosto. Decisão, tá bom? Indica a decisão que deve ser tomada, mostrando a possibilidade de desvios para outros pontos do fluxo dependendo do resultado da comparação, tá? Isso aqui é a minha decisão. Lembra da minha decisão? Se, tá? Se for maior que 7, se for maior ou igual a 7, ele vai se encaixar aqui, tá bom? Muito simples, muito básico. Tá? O conector é utilizado quando precisamos dividir o fluxograma, tá bom? Aqui nos exemplos a gente não usa ele não, mas ele é importante também. Saída de dados em vídeo. Aqui eu coloquei específico em vídeo, mas é a mesma coisa como se fosse nosso print também, tá? Na tela. No caso é em vídeo mesmo. É utilizado para representar os dados que serão exibidos na tela do vídeo, tá bom? Aqui é o nosso print, beleza? Observem aqui esse algoritmo. É um algoritmo simples de média de notas, tá? Onde ele indica se o aluno está aprovado ou reprovado. Ele segue todo um raciocínio baseado em símbolos, né? Os nossos símbolos aí que a gente viu aqui agora. O primeiro representa o início do algoritmo. Esse segundo representa a nossa entrada. Olha aqui ele aqui, ó. Bonitinho a nossa entrada. Terminal, né? Nosso primeiro terminal. É o início. Toda vez que a gente escrever ele, a gente está começando esse algoritmo, de qualquer forma. Tá? O segundo aqui é a nossa entrada de dados. No caso, eu pedi justamente para que ele entrasse aqui com nota 1 e nota 2. Não significa que ele vai entrar com o número 1 e com o número 2. Isso aqui são variáveis, tá? Lembra disso, pessoal, por favor. O próximo aqui é o meu processamento, tá bom? O bom é que ele tem esse retângulo grande aí, justamente para caber todo esse, né, professor? Para caber bastante coisa. O processamento geralmente é um pouquinho maior do que os outros. Aí eu falo, média é igual a nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Opa, peraí, ele vai dar o resultado aqui? Não, ele tem que seguir um passo, que é isso daqui, ó, decisão. Esse outro passo leva ele a um outro resultado. O que é? Aqui é como se fosse média maior ou igual a 7.0. Aí ele vai me jogar para dois tipos de situações diferentes. No caso, se for verdadeiro, que é essa parte aqui, ó, ele vai me jogar para saída em vídeo de aprovado. Se não, deixa eu voltar aqui, ele vai me jogar para a parte reprovado. E depois eu tenho que finalizar o meu algoritmo, né, em forma de fluxograma, com o mesmo terminal, que é esse daqui. Tá bom?
Então é simples, eu acho assim, é simples, mas dá um trabalho a mais de fazer, né? O pseudocódigo é mais limpo, mais fácil, mas muita gente por aí por fora usa isso daí para outros algoritmos, talvez até mais complexo mesmo, ou então análises mais fundamentada de sistemas, eles usam muito a parte de simbologia e ajuda bastante, tá? Vai depender do que você está fazendo de verdade, ou do que foi pedido. Tudo bem? Vai depender muito também a questão do sistema, né? E isso ajuda muito o programador. Ajuda. Quando você tem um desenho, você consegue ver para onde é que aquela variável tem que ir, onde é que eu vou usar o resultado daquela operação que eu fiz, né? O que é que eu preciso comparar, para onde é que eu tenho que jogar aquele resultado, para onde é que eu mando imprimir, ou o que é que eu não preciso imprimir. É bom, né? Ele deixa mais a parte ilustrativa mais amigável, né? Assim, a gente consegue enxergar melhor. É porque essa parte de desenvolvimento de software ela é muito abstrata, né? É, muito. Então, às vezes, só com um texto é complicado, porque o analista ele faz um texto muito legal. Só que na hora que o programador começa a ler, isso vai dar uma interpretação a ele, vai dar uma interpretação para ele. Sim, sim, claro. E dessa forma pode ser que ele desenvolva alguma coisa que ele entendeu que era para ser assim, só que na verdade não era, né? Por isso que foi o grande problema do... Muitos usam no banco de dados, né? É praticamente o mais usado hoje, a análise de banco de dados em forma de diagrama. Né, professor? É mais usado justamente para que todo mundo, os analistas, consigam entender o que esse camarada escreveu ali em forma de diagrama para ir para o banco de dados. Justamente. Né? Aí, que a arquitetura do banco de dados. Foi até uma das soluções que os analistas criaram, né? Para o problema da crise do software, né? Sim, sim. Que aí já conseguiram, de forma de prejudicar menos o desenvolvimento do software. Sim, claro. Ele segue um raciocínio ali um pouco abstrato, porque por causa do mundo real, mas tendo um desenho ali, ele consegue seguir uma linha de raciocínio. Todo mundo consegue seguir uma linha de raciocínio melhor, né? Com certeza. Vamos lá, pessoal. Compiladores e interpretadores. Beleza? Compiladores e interpretadores são formas de tradução de um código, geralmente de alto nível, para o código que o computador, no caso a máquina, interprete. Este tradutor tem a função de traduzir uma linguagem abstrata para uma linguagem binária, tá bom? Lembra, olha aqui o que eu coloquei aqui dos númerozinhos, né, 0, 1, 1. Isso aqui, gente, se for colocar realmente aqui na minha tabelinha, vai dar alguma coisa, tá? Eu não sei o que é, eu coloquei aleatório, mas vai dar alguma coisa, com certeza. Tá? Compiladores. Compilador é um programa ou um grupo de programas escrito por uma linguagem que necessita de compilação para sua execução. Ao ser compilado, gera outro código que é interpretado pelo computador. Tá? Este código compilado é chamado de código objeto. Pode ser um arquivo executável, reproduzido em um sistema operacional, por exemplo. Este tipo de tradutor é um dos mais utilizados. Exemplos da linguagem que usa aqui os nossos compiladores é o C, o C++, Fortran e Pascal. Pessoal, quando eu estiver falando aqui, olha aqui para mim aqui agora, rapidinho. Quando eu estiver falando aqui toda vez de compilador, imagina que ele sempre vai estar utilizando em máquinas. Tá? Quando a gente fala de robótica, no caso com o Arduino, se vocês já viram onde vocês estão, já viram um pouquinho de robótica, já estudaram um pouquinho, ou já tiveram um pouco de curiosidade, toda vez que a gente vê aqueles robozinhos se mexendo, já aquelas funções propriamente ditas, a gente codifica aquilo lá, tá? Passo a passo, bonitinho, mas o problema é que ele usa? Ele usa um compilador, então ele tem que compilar todo o código, ele vai para a máquina, é feito o upload, aí a gente vê se está dando certo ou se está dando errado, tá bom? Então, essa é a diferença do interpretador para o compilador. O compilador, ele vai gerar todo esse código, vai colocar na máquina, para depois você ver o que está acontecendo, tudo mais tal, diferente do interpretador. Tá? Quando a gente fala de robótica, se a gente fala de máquina, código de máquina, até porque a linguagem C, C++ são muito voltado para código de máquina, justamente para sistemas embarcados, você vai imaginar que ele usa os compiladores, beleza? Agora vamos voltar aqui no slide, para a gente entender agora a parte de interpretadores, que na realidade, no meu ver, é o mais fácil. Se a gente souber o que é um, a gente já mata de cara o que é o outro. O interpretador, ao contrário do compilador, roda o código fonte como sendo código objeto.
ele traduz o programa linha a linha, tá, gente? Linha a linha, olha só. O programa vai sendo executado na medida em que vai sendo traduzido. Cada execução do programa precisa ser novamente traduzida e interpretada. Observem que a gente, quando usa aqui o Python, ou PHP, Lua, JavaScript, C Sharp, quando a gente faz um erro, quando a gente comete um erro de sintaxe, escreve uma variável errada, logo no comecinho, ele já não deixa a gente passar daquela parte, até que a gente conserte esse erro. Por quê? Esse tipo de problema é feito pelo interpretador, por causa que ele é interpretado linha por linha, tá bom? Então ele já sai também traduzindo essa linha por linha, para que a gente possa ter um melhor resultado na parte final do código, já entender, já ir tratando todo tipo de erro na hora ali, tá bom? Sem precisar fazer todo o upload para uma máquina ou algo desse tipo. Beleza? Volta só um pouquinho, professor. Volto sim, senhor professor, tranquilo. Só uma curiosidade, né? Pode falar, à título vontade. De informação. Essa linguagem de programação Lua, ela é uma linguagem que foi desenvolvida aqui no Brasil, né? Uhum. E a NASA utiliza ela. Uhum. Né? Ou seja, a gente não precisa valorizar as coisas lá de fora. Nós aqui conseguimos também ter tecnologia suficiente. Eu achei que o Brasil não fazia nada de linguagem. Mas a Lua é verdade, professor. Bom o senhor ressaltar essa parte. A Lua foi feita aqui, tá? Agora eu não sei por que foi chamada de Lua. Não procurei estudar muito, me aprofundar muito nessa parte, o porquê de Lua, sabe? Mas a NASA também usa Python, tá, gente? Só pra vocês quiserem se informar também aí porque eu sempre duvido dos professores que estão falando pra vocês, tá, gente? Não fico se contente com o que a gente fala aqui, não. Vamos pesquisar, vamos procurar, vamos buscar sempre, tá? Isso faz parte. Mas eu acredito que Python, pelo que eu já li, pelo que eu já pesquisei, também é utilizado pela NASA. Tá bom? E o Lua também, que eu já pesquisei, é verdade sim, professor. Tá certo? Eu acho que o JavaScript é utilizado por todo mundo, porque todo mundo que tem página web tem JavaScript, né, professor? Não é à toa que hoje ele é a linguagem de programação mais utilizada, né? Tá em todo lugar. JavaScript não tem como você fugir. E outra que o Python, há alguns anos, ele vem subindo muito a questão da utilização, né? É verdade. Então isso é mais um atrativo para nossos alunos aprenderem Python. O Python está subindo muito nos degraus das linguagens de programação. Isso, eu acompanho sempre, porque nós da tecnologia tem que estar acompanhando ali tudo na hora, né? Senão a gente o que é na crista da onda, você tem que ir. É verdade. Você só vai. É verdade. E aí o Python já é a terceira linguagem de programação mais utilizada, né? E antes não era tanto assim. Hoje já tá. Imagina daqui a uns anos, né? Como é que vai estar. Então, é bom que a gente já esteja preparado para isso. Vamos lá, pessoal. Variáveis e entrada de dados. Para que serve essa tal de variável? Simples. A gente já viu ela desde quando a gente começou a ver tudo isso aqui, a ver que a situação de algoritmo e tudo isso que a gente vem vendo desde o comecinho foi com base em variáveis. Por quê? Imagina uma caixa, como eu já expliquei, né? Uma caixa que caiba as coisas dentro. Essa caixa pode ser uma gaveta, tipo aquela gaveta de arquivo, tá? E ela recebe dados, tá bom? Toda vez que você pensar em variável, pensa numa caixa, numa gaveta que recebe dados, beleza? Variáveis e entrada de dados. Variáveis têm outras propriedades além de nome e conteúdo. Uma delas é conhecida como tipo e define a natureza dos dados que a variável armazena. Python tem vários tipos de dados, mas os mais comuns são números inteiros, né? Números ponto flutuantes, são os decimais, strings. Opa, falei strings, não sublinhei. Strings, tá bom? Que é, na realidade, string pega tudo, gente. Pega letra, número, símbolo, tudo, tá bom? Além de armazenar número de letras, as variáveis em Python também armazenam valores como verdadeiro ou falso. Chama-se variáveis tipo lógico. A gente viu isso daqui nos algoritmos que a gente fez, tá? Nas outras aulas, que é importante. Isso aqui é muito utilizado quando a gente faz caminhos, tá, gente? Usa caminhos, img, barra, jpg. Quando a gente vai fazer uma verificação se realmente aquele arquivo está lá, a gente usa esse tipo de verdadeiro ou falso, tá? Isso pro PHP eu uso bastante na minha programação, tá bom? Variáveis e entrada de dados. Aqui quando eu falo de tipo inteiro, olha ali meu 34 indo para a caixinha, tá? É inteiro, não tem ponto. Aí, tipo flutuante, já o meu 3,14 está aqui.
E o meu variável tipo string. Ah, professor, mas aqui tem um e-mail, tem um arroba, ele vai pegar tudo isso mesmo? Exatamente. Se tivesse o número, ia pegar também? Ia pegar também. No caso, e-mail, underline 22, arroba mail.com, vai funcionar do mesmo jeito para a variável tipo string, tá bom? Sem medo. A string, né, é qualquer tecla do teclado, né? É, qualquer coisa do teclado, ela... Coisa do teclado ela considera um com valor. certeza. Imagine o seguinte algoritmo. Codificação em Python. Fazer um programa que leia o código de um produto e a quantidade que gostaria de comprar. E ao final do algoritmo, mostrar o resultado dessa compra. Considere a tabela abaixo. Quando eu coloquei isso daqui, muita gente já ficou meio assim, não conseguiu meio que fazer, ficou com medo. Mas pessoal, quando a gente tem isso aqui bem explicadinho, ao invés do algoritmo ficar difícil, ele se torna mais fácil ainda, tá bom? Por quê? Vamos ver ele aqui em pseudocódigo. Eu sei que o valor da minha TV é esse daqui, ó. Valor TV. A variável valor celular. Eu sei que ele está aqui, ó. É igual a 1900, 1800. E a entrada vai ler o seguinte. var, código produto. Tá bom? É a minha leitura, tá? Eu vou entrar com isso daqui. E a minha quantidade. Quando eu falo do código do produto, gente, estou falando isso daqui, ó. Eu mudei isso aqui e esqueci de mudar aqui. Tá? Até porque eu achei muito poluído, então eu cortei essa parte aqui assim, ó. Desses outros números aqui. E deixei só 777 e 888. Então desconsidera isso daqui e considera somente esses últimos aqui. Tá? E eu esqueci de mudar nessa tabela. Mas aqui no meu código eu já mudei ele aqui, ó. Olha lá como é que ele tá aqui, ó. Pra que a gente leia mais fácil, porque senão ele fica muito grande e muito poluído. Pra gente, pelo menos pra cá. Se código produto for igual a 777, no caso que é o 777 é a minha televisão, aí total compra é igual. Eu já coloco aqui um processamento. O que é? Uma tomada de decisão e para que ele justamente me dê o resultado, que é o valor da TV, que eu sei que ele está aqui, ó. Tá vendo? Vezes a quantidade, tá, pessoal? Que eu vou digitar a quantidade que eu quero. E vou imprimir. Você comprou quantidade, isso aqui eu estou falando de notação, tá? Vírgula TVs. E ele já me mostra o meu total da compra, tá bom? Imprima total da compra aqui, ó. Olha a minha variável bonitinha aqui, total da compra, tá bom? Eu acredito que vocês fizeram isso daqui já também, tá? Esse algoritmo eu passei para vocês em Python, tá? E ele tá no Ava. Quem quiser mexer nele, quiser modificar, quiser acrescentar mais produtos, fique à vontade, tá bom? Introdução a listas. As listas, gente, a gente conseguiu entender bastante, até porque elas não são difíceis, são fáceis mais do que a gente pensava, ainda mais quando a gente está falando de Python, tá bom? Listas são coleções ordenadas. Portanto, você pode acessar qualquer elemento de uma lista, informando a posição ou índice, tá? Isso aqui vocês já sabem, com certeza, do item desejado ao interpretador Python. Para acessar o elemento de uma lista, escreva o nome da lista seguido do índice do item. O que é? Olha aqui o índice, 0, 1, 2, tá? Primeiro item, segundo item, terceiro item. Mas quando eu estou falando de programação, o primeiro item aqui é representado pelo índice 0, tá, pessoal? Isso aqui eu sei que vocês sabem porque vocês resolveram aquela situação do enigma muito rápido, mais rápido do que eu esperava. Filmes, a mesma lista, tá? O bônus de Python que eu consigo imprimir, gente, uma lista aqui só usando print, tá? Isso aqui para outras linguagens já falei já que não é tão simples assim, essa impressão de listas, tá bom? Mesma coisa aqui, índice 0, 1 e 2. Quando eu coloco aqui filmes 0, que é o índice, ele vai imprimir somente o que para mim? Primeira palavrinha, né? O primeiro elemento da lista, que é o filme Star Wars. Listas adicionando elementos. Quando concatenamos o item em uma lista, o novo elemento é acrescentado ao final. Veja o exemplo. Olha só que legal. Filmes.append alien. Olha só. Quando eu coloco isso aqui, que é o nome da minha lista, tá? Isso aqui é a minha lista. E depois .append, eu consigo acrescentar ele na minha lista, tá bom? E ele já ficou lá no finalzinho da lista, ó, lembrando que é acrescentado ao final da lista. Beleza? Olha ele ali, bonitinho. Só o que eu achei muito legal no Python é que você tem uma lista
e você não tem... Ela é dinâmica, né? Você pode Sim, incluir dinâmica. vários objetos, né? É muito bom essa Que você parte. está usando. Diferente de algumas linguagens, como o próprio C, que você tem como fazer que ele seja Sim. dinâmico, só que você tem um trabalho muito grande, né? Você tem um trabalho muito grande para estar escrevendo esse código Sim. e às vezes aquela lista nem chega a ser tão utilizada, né? Utilizado, é verdade, professor. E aí você tem um Python que faz esse trabalho todo para você e você só tem que saber colocar o nome da lista. E essas palavrinhas reservadas, né, que são próprias do Python mesmo, né, professor? Isso aí. Eu É acho que muito essas novas simples. linguagens já vieram com essas soluções, né, que essas outras que são mais antigas não tinham na época, né? Então elas já meio que vieram já com essas soluções prontas pra gente, pra nos ajudar na realidade, né? Isso, a gente ganha muito em produtividade, Ganha né? muito, a produtividade Muita aumenta bastante. produtividade. Principalmente, eu comecei programando em Pascal, né? Claro, Sim. aquelas coisas bem... 1700, né? Quase. Foi na divisão do século, tá? Tô brincando, professor. E aí eu passei pro C. Sim. O C é muito legal de você programar, porque você consegue ver o que cada linha está fazendo, como você deve fazer. É bom, legal né? isso. Então também. quando você estuda C, você aprende de verdade. Os Só que engenheiros aprendem em C, né? Quem tá falando para engenharia realmente, ou então ciência aprende em C, porque é muito rústico, muito bruto, sabe? Então C realmente é feito para poder aprender ali na raça mesmo. e o C é a base para todas essas programações, né? Essas É o linguagens de criador programação, né? das linguagens também, né? Ele cria bastante linguagem de programação. Mas também faz parte, tá, pessoal? Aprender nada, nem o aprendizado é descartável, né? Só é a soma para tudo, tá bom? Então, vamos voltar aqui no slide. Considero a lista de filmes, tá? Essa que eu fiz aqui agora. Vamos supor que temos que modificar o segundo item da lista. Para isso, utilizaremos o seguinte código. Filmes, aí o índice 1. Eu coloquei aqui Prometheus. Aí agora, qual vai ser o resultado? Quando eu coloco aqui Prometheus, ele já pega para mim e coloca esse camarada lá na minha lista. Só que ele coloca aonde, tá? Ele coloca no meu índice 1 aqui, ó. Eu estou dizendo que esse índice 1 já não é mais esse mesmo aqui, ó, 0, 1, que é Interestelar. Agora ele vai ser isso que eu coloquei, tá? Isso quem viu o Jogo da Velha, né, professor? Quem assistiu aquela lá, sabe o que eu estou falando aqui agora, porque a gente usou bastante isso, né? De colocar bolinha, de colocar o X, né? A gente colocou isso daqui, já usou bastante isso, pelo menos no exemplo lá. E eu também, gente, disponibilizei o código para eles no AVA, para que eles possam treinar, tá? Isso faz parte. E isso é uma outra coisa bastante legal do Python também, que você consegue mudar os registros, né, da lista dentro de uma forma bem simples, né? Você apenas tem que dizer a posição que você quer e o que você quer mudar, né? Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu também fiquei assustado, professor. Também fiquei assim, meio com o pé atrás. Falei, não, tá errado isso aqui. Na verdade, quando eu comecei a estudar, que eu vi isso aí, eu fiquei tão feliz que eu até deixei de programar e fui comemorar. Fui comemorar aqui desse jeito, né, professor? Eles que começaram justamente com essa linguagem, ver a gente falando assim, acham, não é possível, será que é assim mesmo? É porque, na realidade, eles não começaram já na parte boa. Essa parte é muito boa. Quem começou lá atrás, a parte mais difícil, realmente sofreu bastante com relação à lista, né, professor? A linguagem, a relação ao mesmo for, aos laços de repetição. Nada é tão fácil como o Python. O Python faz a gente entender de forma mais fácil as coisas. Pelo menos eu acho assim, na minha opinião, com certeza. sabe? Tá, pessoal? Então, aqui pra mim aqui agora, rapidinho. Essa foi a nossa revisão de hoje, tá? Lembrando que eu deixei pra vocês lá no AVA todos esses exercícios que a gente fez aqui, eu justamente com o professor Ricardo, os exercícios que a gente fez em Python, os arquivos eu deixei disponível para vocês, tá? Tanto o Jogo da Velha também. Quem assistiu, pelo menos a aula do Jogo da Velha,
tenta fazer em casa, tá, gente? Tenta fazer de novo o código, tenta reescrever, pelo menos o que tá lá mesmo, tenta só trabalhar com a reescrita, tenta entender como ele foi feito, tá? Até porque ele é muito simples, muito básico, e eu gostaria que realmente que vocês pegassem o código e dessem uma incrementada nele, desse aquela ajustada, trabalhasse realmente para que você possa dizer, caramba, eu refiz o código, agora esse código é meu, né, professor? Agora funciona assim, né? Você pega um código na internet, você mexe, mas depois ele diz, é seu já, né? Nem do cara que fez, o autor, né? Você pegou a lógica do cara, isso acontece muito hoje. GitHub tá aí pra isso. E o que a gente apresenta aqui, tudo é open source, né? É verdade. Tudo é grátis, tudo aqui é grátis, tudo é open source, a gente disponibiliza pra vocês, tudo é open source, né, pessoal? Aqui a gente não cobra nada para vocês estudarem, refazerem, né? Tudo é grátis. Vocês podem ficar à vontade para mexer, fazer o que vocês quiserem. Sim. Agora só peço que quando tiver ganhando muito dinheiro, lembre da gente, né? Não, com certeza, claro, pessoal. Qualquer coisa você pode ligar pra gente, a gente passar conta, né? É verdade, pessoal. Gente, eu quero que vocês façam uma boa prova, tá? Eu acredito que vocês vão fazer uma boa prova. Tá bom? Lembre-se da revisão, até porque tá muito recente, né, pessoal? A revisão veio bem na hora da prova, ajuda bastante, quer queira ou não, né? Então, lembre-se do que foi falado, lembre-se do que foi estudado também, pratiquem, tá? Pratiquem na sua casa, no computador onde você estiver. Lembra das palavras que eu disse em relação à programação, é muito importante, tá bom? Você praticar e exercer isso daí é muito importante. Não apenas só escrever o código, mas pegar e colocar ali no computador e ver e testar o código e retestar. Sempre contestem os professores de vocês em relação ao que estão fazendo. Professor, a linguagem Lua daqui mesmo, pesquisa, vai atrás. Professor, esse código é assim, assim, assado, pode fazer melhor dessa forma, eu achei um jeito melhor na internet. Façam sempre isso. Sempre vão buscar coisas melhores, coisas mais fáceis de se fazer. É assim que se aprende, é assim que a gente consegue se manter nessa área, consegue se manter de forma, como posso dizer, mais elaborada, de forma mais eficaz nessa área, porque sempre tornando a coisa mais fácil, né, professor? Mais fácil de se fazer e mais rápida, eu acho que são saídas que todo mundo quer hoje em dia e os profissionais aí fora buscam, né, esse tipo de trabalho, buscam essas áreas, buscam profissionais que saibam melhorar melhor um algoritmo, deixar o algoritmo de forma mais eficaz, mais rápida, né? Então, eu acho que esse estudo é muito fundamentado, muito importante, para quem realmente está começando a começar assim desse jeito, com essa visão. Isso, a gente tem que aproveitar a nossa preguiça, mas da forma mais positiva, né? Positiva, né? Aquela coisa que o preguiçoso, ele quer trabalhar pouco, mas o trabalho dele tem que ser muito efetivo, né? O trabalho dele tem que ser muito efetivo. Se você pega um código que tem 5 linhas, sim, se você conseguir transformar aquele código de 5 linhas em 2 linhas, você... Com certeza, está um passo na frente dos outros que não conseguem fazer a mesma coisa. Então, pessoal, sempre procura soluções. No caso que eu deixei para vocês, dá uma lida, dá uma estudada e procure soluções melhores. Procure fazer de outra forma. Procure fazer com a lógica de vocês, tá? Eu sempre faço isso. Quando eu pego algo da internet, eu pego justamente a mesma coisa e tento fazer com a minha lógica. Mesmo que a minha lógica seja a pior que tem. Mas eu tento fazer a mesma lógica, porque isso ajuda muito a fazer outras coisas. E ajuda muito você a crescer também nessa parte, tá? Um grande abraço para vocês. Eu, professor Ricardo, a gente deseja para vocês uma boa sorte na prova, né, professor? Isso, não só na prova, como na vida. Na vida também, com certeza. E que vocês tenham sucesso. Com certeza, pessoal. Um forte abraço, tá? E uma boa prova. Valeu, pessoal. Valeu, até mais.